seria depressão psicótica, Bia? A depressão psicótica seria um tipo de depressão maior, ou depressão clássica, que você tem os mesmos sintomas, só que você tem sintomas psicóticos, que seriam delírios, né, ou alucinações. Então você tem essa saída da realidade. A depressão psicótica, ela tem mais ou menos, de todas as depressões, ela é um percentual de 10 a 15%. São quadros muito mais graves, que requerem um tratamento muito mais rápido e muito mais incisivo. Porque você literalmente tem um componente ali que a pessoa sai do ar, ela sai fora da realidade. Porque o que é psicose? Eu começo a acreditar numa realidade que é só para mim, não para os outros. Na depressão, essa realidade é uma realidade muito, muito negativa. Não é como a euforia, que é uma realidade extremamente glamurosa, que a gente vai ver depois no transtorno bipolar. Mas assim, na depressão, essa pessoa começa a acreditar em coisas muito, muito ruins. Por exemplo, o auge da depressão psicótica chama-se síndrome de Cotard. Síndrome de Cotard é quando a pessoa está tão deprimida que ela começa a ter um delírio de que ela está apodrecendo por dentro. Eu atendi um único caso na minha vida. Já tinha lido em livros. E uma vez eu atendi uma senhorinha com 75 anos, eu devia ter uns 26 na época, e eu cheguei, ela falava assim para mim, não posso falar. Ela fazia assim e dizia que não podia falar. E aí eu fui, peguei um caderno e ela botou assim, a minha úvula está podre. Eu olhei aquilo, fiquei meio assim, né? A úvula é aquela coisinha que tem ali atrás da língua. E aí ela dizendo, e todo o meu aparelho digestivo está se apodrecendo. Ela escrevia. E eu tirei a luz, assim, eu falei, gente, é síndrome de Cotard. Então, assim, para você ver como é totalmente diferente. O que fica muito chato pra gente, por exemplo, se você identifica o sintoma psicótico na depressão, quer dizer, essa depressão psicótica, o tratamento tem que ser urgente, porque o índice de suicídio é muito, muito alto. Talvez seja a única depressão hoje que justifique uma internação para proteger o paciente dele mesmo, porque ele está fora totalmente da casinha. Então, se matar é uma coisa muito simples. E não é muito comum essa? Não. Só de 10 a 15% de todas as depressões. Mas é a mais grave. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Um paciente deprimido começou a falar coisas do tipo o mundo está se acabando, nada mais vai ter jeito, eu estou me apodrecendo, toda a casa está cheia de ratos, coisas que não existem, coisas bem sinistras e totalmente atípicas, é muito grave. Então, esse tipo de depressão, eu não posso dizer, por exemplo, um paciente chegar e dizer assim, eu quero me jogar na frente de um ônibus porque assim eu acabo com tudo. Não. Isso não está no psicótico. Não, isso não está no psicótico. O psicótico, ele começa a acreditar numa realidade que é diferente. Do tipo, a minha casa está sendo tomada por bichos, né, que não estão ali, e esses bichos vão devastar tudo e vão me comer. Entendeu? No processo de apodrecimento da vida. É uma coisa bem mais embaixo. É mais raro. Tá, bem raro. Então Hoje em dia é muito raro porque as pessoas procuram ajuda antes. Né? Então, assim, de Cotard, raramente a gente vai ver. Espera. Que a gente cada vez veja menos. Bia, e depressão atípica? A depressão atípica, ela tem alguns sintomas da depressão clássica, mas tem uma coisa interessante. Ela acomete mais jovens, ela geralmente abre ali na adolescência, início da idade adulta, no máximo ali com 23 anos. Ela tem uma coisa que não tem a tal da insônia terminal, ela cursa com uma hipersonia, então a pessoa dorme muito mais, sem tomar qualquer remédio, a pessoa pode dormir 14, 15, 16, 17, 20 horas. Todo. Exatamente, é hipersonia e aumenta o apetite, muito. Então, são pessoas que ganham peso e têm uma hipersonia absurda. Essa é a depressão atípica. A coisa mais interessante da depressão atípica, os pensamentos negativos estão lá, está tudo lá, é que a resposta terapêutica aos remédios é muito ruim. A depressão atípica, hoje, a gente tem sorte de ter estimulação magnética transcraniana, porque ela responde muito mal à medicação. Me parece que é um tipo diferente de depressão que a gente ainda tem que estudar muito. Mas eu diria que, assim, mais jovens, abre na adolescência e tem essa hipersonia. Não tem, às vezes, você fala assim, mas como é que fulano dormiu 16 horas? Tomou alguma coisa? Não tomou. A pessoa dorme. E ela come muito. O pouco que está acordada, a pessoa come. Então, assim, isso é a característica da depressão atípica. E é mais para o jovem. Idoso não é muito comum. Não, é mais para o jovem.
É mais pro É jovem. mais para o jovem, com certeza. Tá. E tem um tipo que a gente lê no Mente Depressiva que é transtorno afetivo sazonal. É um tipo de depressão? É um tipo de depressão. É TAS, né? Que é o Isso. transtorno afetivo sazonal, que é uma denominação americana. Isso a gente consegue até entender, que é aquilo que você me perguntou em outro programa, a questão do sol, de dias mais Isso. nublados. Isso é muito característico em lugares onde você tem uma baixa de luminosidade muito grande no inverno. Países no norte da Europa, né? Países como o Canadá, sempre muito frio, com uma baixa de luminosidade muito grande. Isso a gente vê, geralmente predomina no inverno, baixa luminosidade, baixa produção da serotonina, altera também a melatonina. A questão da melatonina está muito ligada da serotonina. Então a gente vê. Agora, tem um quarto das pessoas que sofrem com essa, a gente seria essa coisa da depressão por mudança sazonal, por épocas, que ocorre ao contrário. Tem pessoas que têm isso, que a gente chama do transtorno sazonal às avessas, que seria no verão, no calor. Tem pessoas que deprimem no calor. É mais raro. Geralmente a coisa predomina. Ninguém sabe explicar, porque não tem muito a ver com a questão da luminosidade, mas tem a ver com a temperatura. Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade que o excesso de temperatura é como se o cérebro delas não suportasse um aumento maior de temperatura. É quase como se fosse um cérebro hipersensível à febre. Não tem gente que faz convulsão com uma febre de 37,8, por exemplo, e tem gente que tem febre de 40 e não convulsiona. Então tem a ver com a temperatura. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que estudar muito, que a gente tem pouco conhecimento. Mas, em geral, predomina nos invernos, onde há uma baixa de luminosidade. Esse é o transtorno sazonal. Bia, eu fiz 3 tópicos com você. E num deles você coloca que foi a depressão psicótica, atípica, que é mais difícil pegar a medicação. Mais difícil responder ao tratamento. Tanto de psicoterapia quanto de medicação. Tá. Ela é atípica mesmo. Ela é atípica, bem atípica. Agora, as outras você consegue trabalhar bem com que tipos de tratamentos? Não, por exemplo, a psicótica, você, além de fazer os remédios antidepressivos, você tem que fazer um antipsicótico. Tá? E muitas vezes você tem que realmente fazer uma coisa mais rápida, porque você precisa de uma melhora rápida, porque na depressão psicótica o risco de suicídio é muito alto. Tá? E no caso da sazonal, é interessante porque assim, você responde mais a antidepressivos serotoninérgicos e também a questão da melatonina. A melatonina funciona muito bem e tem um antidepressivo que ele é a base da serotonina, né? Nesses pacientes funciona muito bem. Muito melhor. Muito melhor. Por isso que então a gente tem que, não adianta somente a gente falar, o fulano está em depressão, então toma esse tipo de remédio. A gente tem que entender o tipo da depressão dele. Com certeza, né? Tem que entender, por exemplo, melatonina funciona para alguns pacientes, outros não. Por exemplo, pessoas que vivem se deslocando para países de jet lag diferente, respondem melhor. Pessoas que trabalham de madrugada, respondem melhor a melatonina. Então a gente tem que estudar direitinho.